Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que está ligado no Sistema Canção Nova de Comunicação, você que nos permite entrar na sua casa, interferir na sua vida, né? Afinal de contas, o programa Direção Espiritual fala de vida, da vida que nós vivemos, também da vida que deixamos de viver e da vida, sobretudo, da vida que queremos viver. É muito interessante a gente se posicionar no agora da vida, pensando, né, refletindo o agora a partir de um passado que nós podemos ter como lição, mas sobretudo de um futuro que ainda nos espera. O anúncio da Boa Nova consiste sempre em nos propor um futuro. A palavra de Jesus, a abordagem de Jesus, ela é sempre na perspectiva do futuro. Mudar o presente para que o nosso futuro seja muito melhor. Foi o que Jesus fez com muitas pessoas que ele encontrou, ajudando a compreender o que havia sido passado, aquilo que havia acontecido, os insucessos, os fracassos, dar um novo sentido para o presente. E dando um novo sentido para o presente, naturalmente preparando melhor o futuro. É no posicionamento desses três tempos que a vida humana pode ser feliz, pode ser melhor, não é? É no posicionamento entre esses três tempos que nós podemos nos tornar realizados. Eu sempre gosto de dizer que a realização é você viver confortável em si mesmo. E a gente sabe, e o programa Direção Espiritual trabalha justamente os caminhos, né, ou a reflexão sobre os caminhos que podem nos favorecer este conforto pessoal, porque a vida espiritual, a vida mística é ajudar a harmonizar as dificuldades para que o cristão tenha sempre condições de superar as suas dificuldades e de ir além. É que nós trazemos temáticas que nos ajudam a acelerar, quem sabe, este processo. Fazer podas de arestas que de repente estejam nos dificultando, acessar com um pouco mais de propriedade este conforto. É muito bom a gente viver confortável na gente. Pode parecer estranho dizer isso, né? Mas eu preciso estar bem em mim e comigo. Eu sou uma psique que vive num corpo, né? Eu sou um ser espiritual vivendo num corpo. Não gosto de fazer essa distinção porque a vida ela acontece na totalidade. Mas pedagogicamente a gente pode fazer essa distinção para nos ajudar. São Paulo fazia isso muito bem. As coisas do espírito e as coisas do corpo. E hoje nós queremos falar de coisas do corpo que influenciam as coisas do espírito. Nós tivemos um programa com ela aqui, há alguns meses atrás, e deu um rebuliço danado, porque ela de alguma maneira nos incomodou, né? Todo mundo começou a olhar para a sua geladeira de um jeito novo, para a sua despensa de um jeito novo. Algumas pessoas quiseram pular do precipício, né? Eu não sei comer nada direito, eu não sei fazer nada direito. E justamente porque nós havíamos prometido que ela voltaria para a gente poder tratar algumas questões com um pouco mais de demora, para a gente poder harmonizar dentro de nós, é que nós temos o prazer de refletir a nossa direção espiritual hoje, a partir da disciplina da alimentação. Boa noite, doutora Gisela. Boa noite, você sabe que você padre. provocou um reboliço, né? Eu sei, eu vi pelo Twitter, pelo Facebook e os e-mails, né, que eu recebo e que tenho a paciência de responder um por um. Isso é muito bom. Eu vi que você responde mesmo, disciplinadamente, todo mundo que lhe procura. Vi no Twitter. Mas você sabe o que eu achei interessante? É que eu acho que foi, de todas as participações que eu tive no meu programa, foi o que mais repercutiu. Porque nós falamos de questões muito práticas. E eu acho interessante e sou muito grato, né, ao meu público, de poder dar importância àquilo que nós falamos aqui. Que é justamente a credibilidade que o programa acaba tendo, as temáticas que nós trazemos aqui, que de repente aquela pessoa que nunca pensou que a vida espiritual pudesse ter alguma associação com o alimento e a mesa, né? E eu acho que aquele programa foi muito bom, porque ele mostrou que essa disciplina espiritual está diretamente ligada à disciplina e às regras que nós precisamos ter na alimentação. E que a gente vive num mundo muito sedutor em todos os sentidos, né, padre? É. Então a gente tem aí uma mídia que coloca certos alimentos que nós tocamos principalmente nesse assunto no programa passado,
E que a gente acha que realmente, se não comer aquele alimento, a gente está até desfavorecendo de alguma maneira o nosso organismo, quando não é bem essa a verdade, né? Não é bem essa a verdade. E realmente nós tocamos, foi providencial, a gente tocou em alguns pontos nevrálgicos e que todo mundo fazia, mas então não é bom? E todo mundo saiu sepultando o seu peito de peru no dia seguinte e tantas outras pessoas. A família enlutada, né? Você viu que teve até uma família que foi... Hoje sepultamos a nossa bisnaga de salame, viu? Exato. As brincadeiras do Twitter que foram muito interessantes e o povo é muito bem-humorado também, né? Até hoje repercute, porque sempre alguém vai lá e fala, olha, lembra daquele assunto? Mas foi muito interessante, porque a gente vê que beleza que é um programa como esse, né? Uma canção nova que tem um espaço desse aberto para a gente poder falar a verdade. Porque como é uma obra que não tem patrocínio, então a gente não fica amarrado, engessado, porque eu não posso falar de tal produto, porque é patrocinador. Então a gente isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É a liberdade da profecia. Exatamente. Eu sempre digo, por que a gente pode pregar sobre todos os assuntos? Porque, graças a Deus, quem mantém este canal no ar é o povo. E o nosso compromisso é com o povo, não é com o político, não é com o patrocinador disso, não é patrocinador daquilo. Nós, aqui na Canção Nova, nós temos o direito à profecia. Isso é maravilhoso. E sabe quem nos dá esse direito? Você, que faz com que esse veículo de comunicação continue acontecendo. E você sabe que foi profético mesmo, doutora, porque o que eu tive pelo Brasil afora, de testemunhos, às vezes de senhorinhas, ô Padre Fábio, a doutora Gisela me ensinou tanta coisa naquele programa, eu estava cometendo tantos crimes contra o meu corpo, contra a minha saúde, e a verdade chega, né? O conhecimento da verdade provoca libertação, né? Quando eu fico sabendo que determinado alimento me intoxica, por que eu vou continuar fazendo isso? E o mais importante é a experiência que a pessoa faz, porque existe uma coisa chamada individualidade bioquímica. Então tem gente que come e não sente nada no momento, mas o pecado cobra o seu preço, como a gente sabe, no futuro. Então, hoje pode não estar dando um problema, mas no futuro, isso pode ser, sim, causa. E eu brinco muito com uma expressão. Eu digo, quando o paciente chega no consultório, é como se ele, digamos, chegasse sentado em cima de duas taxinhas. Então, ele chega cheio de dor e inflamado. Então, o que normalmente é o histórico dele? Ir de vários profissionais em profissionais tomando o quê? Remédio para aquele sintoma. Então, é a dor de cabeça? Toma-se um analgésico. Mas por que você está com dor de cabeça? E a nutrição vai na causa. Então, eu digo que nós não vamos acudir um sintoma. Eu pergunto todos os sintomas, né? Aliás, a pessoa, depois da anamnese, ela fala, não sabia que eu estava tão mal, porque acha que a dor de cabeça é normal, que coçar olho, coçar ouvido é uma coisa normal, aquele pigarro na garganta, né? Aquela barriga que estufa quando come, aquela coceira pelo corpo, de repente, que não entende, aquela agitação mental, isso tudo tem a ver com o alimento. Então, é o que eu digo, que é o que... Por isso que eu me propus a escrever esse livro, Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, porque as pessoas experimentam. Hoje mesmo veio um casal, eu atendo muita gente de fora de São Paulo, então veio um casal e o marido foi testemunha de dizer, olha, nós viemos aqui porque a minha esposa comprou o livro e resolveu colocar em prática as coisas que a senhora disse. Em 3 semanas, ela teve tanta mudança para as coisas boas, que realmente a gente acabou indo para a Europa, fizemos escala em São Paulo, aqui ficamos para marcar uma consulta. Entende? Então, o corpo, ele se conserta. Deus é tão maravilhoso que o corpo, quando a gente tira aquilo que não está bom, ele responde imediatamente. É uma coisa, assim, espantosa. Acho que o senhor parou de tomar aquele leitinho lá que o senhor estava tomando, né? Parei. E quando tomo com a consciência pesada. Pois é, eu trouxe um presentinho depois para o senhor. Pois é, entende. Eu tinha uma pessoa que falou assim, gente, eu achei que eu estava abafando com meu leitinho de soja. Pois é, mas tem outras coisas que a gente tem como colocar no lugar, a gente pode depois nos próximos programas, inclusive seria interessante que os seus telespectadores pudessem estar até dizendo o que eles gostariam que a gente mais focasse, porque assunto não vai faltar. Eu tenho assuntos, muito embora não esteja com o computador aqui, eu tenho... uma série de informações que eu tenho ainda das perguntas que foram feitas, ótimo, que ainda estão
para gente serem poder... conversadas. Exato. Né? Então, a gente pode até fechar isso com temas, porque não adianta só a gente assustar as pessoas, tem que dar solução para elas. Por né? exemplo, doutora, naquele dia, na semana seguinte, eu recebi um e-mail muito interessante de uma pessoa, ela é de Campinas, e ela me disse assim, padre, eu até conheço essa pessoa. Eu achei o programa muito interessante, ele me esclareceu muito, mas ao mesmo tempo eu gostaria de saber como que eu, tendo um orçamento mais baixo, não tendo possibilidade muitas vezes de comprar os produtos de uma dieta, como é que eu posso introduzir na minha alimentação uma mudança que seja acessível, sem que isso possa ser um projeto muito distante do meu poder aquisitivo? E a resposta é a mais fácil possível. Primeira coisa, as pessoas, quando nós pedimos para voltar a comer comida, a primeira coisa que ela vai fazer é voltar a fazer feira. Entre feira e supermercado, o que é mais barato? A feira. A feira. Então... E você sabe que eu fiquei assustado? Outro dia eu fui fazer o mercado da minha casa, eu mesmo fui com a minha funcionária, nós fomos ao mercado municipal de Taubaté. Eu fiquei impressionado com a qualidade das verduras, dos legumes, das frutas coisa orgânica, e o preço. E há muita coisa orgânica, inclusive. Né? Não precisa só depender dos amigos caridosos que têm uma horta orgânica e que nos dão de presente de vez em quando. Né? A casa do Pavarotti, né? A casa do Pavarotti, né? Aquela cesta maravilhosa. Que né? a gente trouxe aqui da outra vez. Pois né? é. Então, o que acontece? Eu recebo testemunhos, que isso é uma coisa que eu gosto muito que as pessoas façam, que me escrevam a sua dificuldade, porque na dificuldade das pessoas eu digo assim, gente, Jesus não veio para os saudáveis, né? Ele veio para os doentes. Eu não tenho que ser ferramenta útil para quem está dando certo. Você tem que me dizer o que está dando errado, o que você não está conseguindo fazer, eu digo para o meu paciente. Porque nós vamos chegar naquilo que a gente acha que é o ideal, mas é real. Você está conseguindo pôr em prática e são as suas dificuldades que juntos, nós vamos, porque a gente tem que se adaptar a cada paciente. Outro dia chegou um paciente e falou, está tudo muito bonito, doutora, mas eu não tenho fogão, eu só tenho micro-ondas. Entende? Cada um tem uma realidade. Agora, padre, o que é fantástico, quando a gente muda a alimentação para a proposta que é voltar a comer como no tempo da vovó, o orçamento cai 40%. Esse é um dado que me foi dado pelo econômico, tá? Lá do Seminário Cristo Rei, na época que o padre Paulo Ricardo era o reitor, porque nós fizemos uma experiência com os seminaristas para colocar em prática toda essa alimentação digamos assim, em favor de uma vida de espiritualidade, uma vida espiritual melhor, favorecer vida de oração, enfim. E o econômico, aí todo mundo foi dando testemunho, e de repente o econômico levantou, ficou todo mundo surpreso, né? E ele falou assim, eu quero dar um testemunho diferente, porque cada um estava dando um testemunho dentro da sua área. E ele falou assim, eu antigamente passava longe no mercado das frutas, porque eu falava, isso não é para o seminário. Quando nós mudamos a alimentação do seminário, hoje eu estou economizando 40% no papel, testemunho dele. Tá? Então, é o que eu digo, as pessoas acham que mudar a alimentação é mudar para mais caro. Mas me fala uma coisa, sem citar nome de produtos, para a gente também não fazer, né? O que significa concretamente substituir o mercado pelo supermercado? Não comprar nada industrializado, o mínimo possível. É entrar no supermercado e ir pelas beiradas, se você for ao mercado. O que é o industrializado? Por exemplo, a salsicha, isso. O milho verde, a ervilha. Tudo que você tem na natureza, coma na natureza. Coma natural, não coma enlatado. Coma o que é natural. Só aí você já vai economizar muito. O que você acaba comprando? Vai no mercado, compre alimentos que tenham a menor quantidade de ingredientes. Por exemplo, você vai comprar arroz? O que é o ingrediente daquele pacote de arroz? Arroz. Feijão. Quando farinha você começa a ler mandioca. indo no não sei o quê, papapá. E se você lê alguma coisa que você não entende como comida, não compre, porque aquilo não é comida e aquilo vai fazer mal para a gente. Tá? É algum produto químico colocado para aumentar tempo de prateleira do produto. Então, o que você acaba comprando no supermercado de fato? Arroz, feijão, farinha de mandioca, entende? Farinha de milho. Exato. No caso, o azeite, quando não pode, um óleo, entendeu? Mas é só isso. Acabou. O resto vai comprar na feira. Entende? Lógico, você também no mercado compra frango, Macarrão. eventualmente...
Macarrão, eu digo assim, entre um arroz e um feijão e um macarrão, qual está mais próximo da natureza? O arroz e feijão. Entendi. Então, vamos evitar... O raciocínio é sempre esse. Isso. O que estiver mais próximo do natural... É isso. E outra coisa, variedade. Então, por exemplo, feijão. Quantas qualidades de feijões nós temos, padre? Branco, preto, carioquinha, azul, uma infinidade. Então, não ficar naquela monotonia de sempre estar comendo o mesmo tipo de feijão. E alternar, porque a família do feijão é a família das leguminosas. Então, tem também a lentilha, a ervilha, o grão de bico. Gente, é de uma riqueza. Mas me diga uma coisa, existe uma diferença de propriedade do feijão branco para o vermelho, por exemplo? Por exemplo, o branco tem uma coisa chamada faseolamina, que emagrece, que outro dia andaram fazendo farinha de feijão branco para emagrecer. Não é muito mais gostoso a gente comer um belo de um feijão branco? 1 quilo desse feijão por dia, então, que emagrece mais rápido, então. Mas é o que eu digo, não tem que... Padre, tem que parar, isso que eu quero que muitas pessoas tentem entender. Parar com esse negócio de fazer continha, contar caloria, pontinho, pode, não pode. Porque é o seguinte, se está na natureza é comida... O abacate, por exemplo, que todo mundo fala, mas eu não vou comer abacate porque engorda. Eu falo isso mesmo. Pois é. O abacate, todo mundo tem um pé de abacate no quintal, não tem? É a coisa mais comum aqui na nossa população, um pé de abacate. Tá? Aliás, eu fui fazer a gravação do programa da Canção Nova lá na Nossa Senhora do Líbano, né? Tinha lá um abacate esparramado no chão, caído, estragando, porque tem abacateiro em tudo que é canto. Bom, em primeiro lugar... Qual é o país onde os homens têm menos problema de próstata? México, por causa do abacate. O abacate tem substâncias importantíssimas, tá? Uma delas chama-se beta-cistosterol, que modula cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. É aquele que, quando a gente fica nervoso, libera no organismo e nos adoece. Nos adoece, tem tanta coisa para falar dele, que eu trouxe até umas coisas que, se não der tempo de falar hoje, no próxima vez que eu viajo, a gente fala. Não, mas esse assunto do estresse é muito interessante. Então, a gente pode comentar hoje, por exemplo, mas que é muito... vamos nos feijões primeiro? Tá, vamos terminar o abacate? Vamos terminar o abacate. Cozinha o abacate que eu volto pro feijão. Então, gente, é o seguinte, o abacate é importantíssimo, além do que a pessoa que não pode colocar um azeite de oliva para sua família, porque acha, não pode, mas aí o caro. abacate é no sal? É comida salgada? Aí que está. O abacate aqui no Brasil a gente come doce, mas fora do Brasil a gente come salgado e é uma delícia. Faça essa experiência. Ponha um pouco na salada. De abacate na salada. É uma delícia. E aí o que acontece? Quem não tem dinheiro para comprar um azeite de oliva, as propriedades daquele óleo de oliva estão presentes no óleo do abacate. Então, você vê que coisa boa. Já vai estar entrando porque no mercado. Porque o azeite de oliva é caro, né? Mas o abacate não. Não, dá no quintal de graça. Volta pro feijão, pá. Mas agora, se enfia açúcar no abacate, já começou a modificá-lo. Pois é. Porque eu lembro que em casa a gente amassava aquele abacate, colocava leite e açúcar. Meio quilo de açúcar para cada abacate. Pois é, padre. Então, uma até coisa... supitava de tão doce. Pois é. Então, tem uma outra coisa. A nossa língua, aqueles botõezinhos, as papilas gustativas, a gente demora 14 dias para mudar um paladar. Só tá rindo do quê, padre? Porque eu ouvi o Nelson e falei, ficou uma delícia. Pois é. Aliás, hoje ele ofereceu um jantar maravilhoso pra gente. Eu até tirei foto do peixe que vocês que vão olhar no Twitter vão ver. Que ele fez ali, que estava uma delícia. Foi a primeira vez que eu como algo light. Eu não fui convidado para conhecer esse jantar lá, não. Um dia eu vou, quem sabe. Pois é. Mas essa história de mudar a papila degustativa, é isso? Exatamente. Isso diz que é um curto espaço de tempo e a gente se acostuma, 14 dias. Eu faço esse desafio no Mais Saúde. Se eu tomar, por exemplo, um café sem açúcar, ele é insuportável durante quantos dias? 14. Então... É bom, né? É um período curto. Mas, padre, faz assim. Para a vida inteira. Toma o café, faça careta, mas tome, faça assim, fica de penitência na quaresma. Meu assessor mudou por causa do programa. É mesmo? Desde aquele dia ele falou assim, vou parar de tomar açúcar. Oh, aí ele custou a tomar o café com leite dele, desculpa, o café, tomou o café dele sem açúcar e hoje já acostumou e esnoba todo mundo. Porque aí gera uma vaidade também, né? Lógico, daí, porque além de tudo, você diz assim, o que você quer? Não, eu tomo com nada, puro, é chique tomar o café. Mas faz assim, toma 14 dias esse bendito café,
sem nada. Faça careta, mas tome. No 15º dia, padre, eu desafio a tomá-lo como o senhor tomava antes. O senhor não consegue. É mesmo? Então, é uma delícia, o senhor vai ver. Aí a papila gustativa modifica, porque se tirar açúcar é difícil, tirar sal é muito pior. É pior ainda. É. Então, quando o Roque me manda aqueles pacientes complicados, que tem que tirar tudo, inclusive sal, tem que diminuir, eu falo para ele, me dê um voto de confiança 2 semanas e eu prometo que a sua vida não vai ficar tão complicada. Mas agora me fala uma coisa. Por exemplo, eu consegui tirar o açúcar do meu café. Como é que eu vou lidar com os outros alimentos que têm açúcar? Eu também não vou tolerá-los mais? Depende, nós estamos falando do açúcar natural ou do açúcar de adição? Porque o açúcar de adição é uma coisa. O natural, por exemplo... A fruta tem o seu açúcar natural. A fruta tem glicose e frutose. Aí começou uma moda de se tomar frutose no lugar de adoçante. Hoje a gente sabe os males que a frutose faz para o fígado. E, recentemente, eu estava vendo uma via bioquímica e, realmente, você tem aumento de ácido úrico por conta de consumo de adoçante na base da frutose. É mesmo. Então, gente... E a sucralose? Aí que está. A sucralose, elas são umas moléculas de cloro que estão, digamos assim, presas umas nas outras. Mas, se você não tiver a parede do seu intestino... uma parede realmente assim bonitinha, toda seladinha, você pode ter a translocação dessa molécula para dentro da sua corrente sanguínea, que isso é uma coisa muito interessante da gente depois até estar conversando. Então, eu evito. Na verdade, o único adoçante realmente que a gente sabe que não faz mal é o estévia. Mas só vai dizer, tem um gosto... amarga. É. Mas, graças a Deus, a indústria, que aí vem a indústria do bem, né? Está tirando esse gosto residual da estévia e acredito que muito em breve no mercado nós poderemos ter estévia sem esse gosto residual. Mas, padre, a partir do momento que o senhor começa a reduzir esse açúcar de adição, o senhor começa a tomar... comer menos e o senhor fica com um paladar, uma benção. Interessante que essa mudança eu vivenciei com o chocolate. Eu não gostava do chocolate amargo. Aí, de repente, comecei a me forçar porque eu sabia que ele fazia bem. Hoje eu não tolero o chocolate ao leite. Eu já sou indisposto mesmo. Quando sinto o chocolate muito doce, não gosto. Não gosto mesmo. Inclusive, o chocolate, ele tem polifenóis que são protetores cardiovascular. Tá? Tem toda uma série de trabalhos científicos mostrando o quanto você melhora seu perfil, inclusive lipídico, comendo chocolate. Eu falei, né? Meu paciente come chocolate 2 vezes ao dia, às 10 da manhã e 5 da tarde, para aumentar a serotonina. Olha isso, mas gente. o chocolate certo, gente, é um chocolate que é cacau de verdade e não tem leite, não tem glúten, não tem soja e não tem açúcar e é uma delícia. Podia ter trazido hoje para o senhor experimentar, né? Podia ter trazido para a gente fazer. Não, mas hoje eu só trouxe uma outra coisinha para o senhor. Passar debaixo da mesa. Assim, né? Mas vamos ao feijão, antes da gente encerrar o primeiro bloco. Já está acabando, você acredita? Nossa. Qual é, por exemplo, se a pessoa tem a oportunidade de ter o feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, qual dos 3 é o mais saudável? Padre, não tem o mais saudável, que cada um vai ter um nutriente e eles, você comendo separadamente em dias alternados, vão completar benefícios diferentes. Por isso que a monotonia alimentar é tão ruim. Então, quando falam assim, nossa, eu vou lá, ela vai me tirar um monte de coisa, ao contrário, eu vou colocar um monte de coisas. E hoje mesmo, esse marido acompanhando essa moça, ela falou assim, eu passei a cozinhar, porque ninguém mais cozinha, né, padre? Não. Né? Antigamente, todo mundo, a gente vai para o restaurante. Exato. Não, em casa é tudo lanche, ninguém mais, ou então diz que fizeram alguma coisa e vem algo pronto para casa. Quer dizer, aquele detalhe do fogão, da cozinha. Eu queria muito resgatar isso na nossa população, que o cozinhar é tão importante. E aí este marido falando assim, que agora ele chega em casa e pergunta, meu amor, o que você fez para jantar? Porque ela começou a virar uma quituteira, né? Porque nessa de fazer variedades, ela começou então a uma diversificação interessante no alimento e atraiu o marido, inclusive, para isso. E você sabe que a gente precisa também falar sobre isso, que às vezes as pessoas podem estar assistindo e pensando, nossa, mas que submissão é essa? O marido chega e fala, meu amor, o que você fez para o jantar? Não, isso também o contrário é verdadeiro. Eu acho que não é só a mulher redescobrir o gosto pela culinária, mas o homem hoje tem
Eu Nossa. tenho muitos casos em que o homem tem mais prazer de ir para a cozinha e fazer ali um almoço de domingo, um jantar de um dia especial, do que a própria mulher. Isso não é nenhuma submissão, minha gente. Não. A culinária é um dom. Isso Exato. é bobagem. Longe vai esse tempo em que a gente achava que a mulher era escrava da cozinha e que o homem estava isento. Não é bobagem isso. Não, Fazer a comida, isso é muito nobre. Eu acho que todo mundo deveria aprender a cozinhar. É um ato de amor. E não podemos esquecer que isso é um exemplo que a gente dá para os filhos. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem essa relação na cozinha, né? Então, lá em casa, né, o Roque é o churrasqueiro da casa. Então, as proteínas são todas por conta dele. Então, quem corta as carnes, quem prepara essas carnes e grelha é o Roque, entendeu? Eu fico com a outra parte. É o caçador. Ele é o meu... Exatamente. É o caçador. Falou tudo, padre. Eu escrevi um texto uma vez sobre isso, né? O homem é o caçador. Por isso que eles gostam de churrasco, né? Fica aquele espeto, né? Aquela coisa. É quase que um retorno ao primata, né? Exatamente, né? Aquela coisa da vitória. Mas hoje mudou. Hoje a toalhinha no ombro, né? Exato. Todo churrasqueiro tem aquela toalhinha. Ele enxuga o suor, de vez em quando passa na carne também, e fica por isso mesmo. Mas é por aí. Mas olha, realmente, agora, eu não sei, eu acho que... eu tô falando por mim, eu acho que é um ato de amor cozinhar. Eu acho que quando você faz... Por isso que todo mundo que cozinha gosta que as pessoas comam, né? Porque você se doa naquele alimento. É. Então, é muito mais do que apenas cozinhar. Você sabe que eu conheci um modelo de retiro, e eu tenho muita vontade de um dia resgatar isso e até ter a oportunidade de fazer isso também, que as pessoas cozinhavam durante o retiro. E toda a reflexão, toda a pregação girava em torno da construção de um pão, em que eles construíam ao longo do dia, cada um, e a massa tinha todo aquele tempo do preparo. E cada momento do preparo do pão era uma reflexão sobre a vida. Só para a gente mostrar que existe uma conexão muito estreita entre a nossa vida espiritual e a nossa vida alimentar. E que fazer as opções pelo alimento é a gente favorecer a nossa saúde. Por isso que a gente não pode negligenciar. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta com a doutora Gisela Savioli, refletindo hoje a mesa espiritual e a mesa física, onde nós nos alimentamos duplamente. Daqui a pouquinho a gente volta.